Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nessa manhã. Hoje nós vamos continuar falando sobre o silêncio de Deus. E nós já falamos que o silêncio de Deus não significa que Deus nos abandonou. Que o silêncio de Deus pode ser um momento que Deus está nos provando. Que o silêncio de Deus também é um momento de Deus levar a gente a uma maturidade espiritual. Falamos também que o silêncio de Deus não é o fim, mas faz parte de um plano maior. Que o silêncio de Deus vai exigir de mim fé e confiança. Que o silêncio de Deus vai exigir fé, confiança e perseverança. Hoje nós vamos falar mais 3 coisas sobre o silêncio de Deus. A primeira coisa é que o silêncio de Deus pode ser uma forma de correção e alinhar o meu coração com a vontade de Deus. A Bíblia nos diz lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6, dizendo assim, que Deus é aquele Deus que corrige aquele quem ama. Quando Deus se cala, isso não quer dizer que Deus está ignorando os seus filhos. Pelo contrário, Ele quer tratar com cada um dos seus filhos. Mas eu e você precisamos discernir, ficar atento que nem todo silêncio é disciplina. Você lembra de Jó, quando nós falamos anteriormente? Jó estava numa prova, não estava numa disciplina, mas ele passou pelo silêncio de Deus. A Bíblia também nos fala de José, falamos também anteriormente que José estava sendo o quê? Preparado, estava sendo moldado por algo maior. Falamos também que Jesus passou pelo silêncio de Deus, mas ele estava ali no processo da redenção humana. Aleluia. Amado, a segunda coisa que eu quero dizer para você é que o silêncio de Deus pode ser um alerta espiritual para a minha vida e para a sua vida. Às vezes Deus se cala, não porque Ele quer se calar, mas porque Ele já falou algumas vezes para nós e a gente desobedeceu. Às vezes também, querido, o silêncio de Deus vai nos mostrar que algo está desalinhado no nosso coração. E eu e você precisamos refletir sobre isso. Podemos lembrar também de Saul. Saul, né, Deus se calou com Saul. Sabe por quê? Porque ele desobedeceu. Né? E Saul, a Bíblia diz que ele foi buscar o Senhor lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6, e Deus se calou. Isso foi resultado do quê? Da sua desobediência e da sua dureza do seu coração. Que Deus tenha misericórdia de nós. E a terceira coisa que eu queria falar sobre o silêncio de Deus, que o silêncio de Deus também é um convite ao arrependimento. A Bíblia nos chega a dizer lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, eu vou ler para você, que diz assim, eu repreendo e disciplino o quanto amo. Sê zeloso e arrependa-te. Deus, ele se cala, querido, porque muitas vezes ele quer chamar a nossa atenção. Deus se cala, querido, porque ele está nos convidando ao retorno. Deus se cala para que eu e você possamos nos refletir, fazer uma reflexão da nossa vida. A Bíblia fala de Davi. Davi, quando ele pecou, a Bíblia nos fala que Deus ficou um pouco em silêncio com ele, até Deus levantar Natã para confrontá-lo. Mas o fato é que a Bíblia nos diz, lá no Salmo 32, versículo 3 e 4, que Davi, ele expressa o seu sentimento antes do seu arrependimento. E ele diz assim, enquanto eu calei, os meus ossos envelheceram, pelo meu constante gemido todo dia, porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor ficou em sequidão de estio. O fato é, meu irmão, enquanto Davi se calou, enquanto Davi não se arrependeu, ele viveu um peso espiritual. Só depois que ele se arrependeu, que a vida dele foi restaurada. Aleluia. Então, que eu e você possamos aprender com o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, como nós falamos hoje, pode ser um momento de correção e para alinhar o meu coração com a vontade do nosso Deus. O silêncio de Deus é um alerta espiritual. O silêncio de Deus
é um chamado ao arrependimento. Que eu e você possamos aprender com o silêncio de Deus nas nossas vidas. Que Deus te abençoe durante esse dia. Fique na paz do Senhor. Aleluia.